A Bíblia fala para nós. O que eu quero falar com vocês é exatamente mais ou menos o que exatamente mais ou menos é bom, né? É exatamente o que a Lisa falou aqui: adoradores. Esse último hino que ela cantou, para te adorar, para adorar a Cristo. E hoje eu gostaria de conversar sobre nós sermos verdadeiros adoradores. Aonde nós temos, como nós temos nos portado e o que nós temos feito. A palavra de Deus nos repreende e diz para nós que nós devemos ser verdadeiros adoradores. E Ele fala para nós em João 4, lá no versículo 22 a 24, que Deus procura aos verdadeiros adoradores. Deus não quer mais que nós vamos ao monte adorá-lo. Deus não quer mais que nós vamos ao templo adorá-lo, mas que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Então é isso que hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Quem aqui, essa semana, não teve problema nenhum? Ninguém vai levantar a mão. A vida da gente é cheia de problemas. A vida da gente é cheia de dificuldades. Por mais que as pessoas tenham dinheiro, tenham qualquer tipo de coisa, tenham bens, a vida é cheia de dificuldades e problemas. Se assim não fosse, nós não veríamos pessoas abastadas, ricos, se suicidando. Então, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha condição financeira, nós continuamos com problemas. Sabe, às vezes eu paro e penso assim: será que seria bom eu ter bastante dinheiro, poder fazer o que eu quisesse? Aí eu paro e penso assim: já pensou? Eu acho que não teria graça. Já pensou, tu quer comprar um negócio? Eu quero comprar tal coisa, tu vai lá e compra. Eu quero comprar tal coisa, tu vai lá e compra. Para nós é tão difícil. A gente quer comprar um negócio, daí a gente tem que juntar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro para conseguir chegar e comprar aquilo que nós desejamos. Porque a vida é difícil. É bastante difícil. Só que nós vemos que quando nós somos verdadeiros adoradores, parece que as coisas se diferem. Começam a acontecer coisas diferentes. E quando nós vemos na história de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, ele saiu do Egito, ele e mais 3 milhões de pessoas. Foram 3 milhões de pessoas que atravessaram o deserto, junto com Moisés. E Deus falava com quem? Só com Moisés. Ele não falava com aqueles outros 3 milhões de pessoas, ele falava só com Moisés. Será que hoje tem alguma coisa de diferente? Será que hoje Deus não é da mesma forma? A palavra de Deus diz para nós que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua falando só com os seus, com aqueles que verdadeiramente têm uma intimidade com Ele. Aí a gente reclama às vezes: mas Deus não me responde. Deus não, eu faço as minhas orações, eu converso com Deus e Deus não me responde. Por que isso tem acontecido comigo? Nós vemos na história de Moisés, eram 3 milhões de pessoas que Deus não conversava, e uma só Ele conversava. Ele continua da mesma forma. Ele fala somente com verdadeiros adoradores. Por que Deus não está falando conosco? Será que nós não temos sido verdadeiros adoradores? Porque se nós assim o fosse, eu creio que Ele falaria. Eu não sou cessacionista. Eu não acredito que os dons cessaram. Eu acredito que os dons continuam, que os dons permanecem, que pode haver cura, que pode haver dom de línguas, que pode haver tudo o que está escrito na Bíblia. Porque se assim não fosse, nós não creríamos que a Bíblia é real, que a Bíblia é verdadeira e inerrante, e nós cremos assim. Então eu creio que Deus continua o mesmo, que Ele só honra e conversa com os verdadeiros adoradores. Aí tu vai dizer para mim assim: então se Ele conversa só com alguns, Ele está se contradizendo, porque a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. E agora tu está falando que Deus faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção de pessoas.
O que eu quero conversar com vocês essa noite é que Deus faz acepção não de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, do que tu tem feito, de como tu tem andado. Então, muitas vezes, quando a gente reclama que Deus não está respondendo às nossas orações, isso a gente vê em Tiago, que ele diz assim, em Isaías, quando ele diz para nós: quando se multiplicam as suas orações, eu fecho os meus ouvidos, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Como é que nós queremos que Deus ouça a nossa oração se as nossas mãos estão sujas de sangue? Aí tu vai dizer para mim assim: mas eu não faço, eu não mato ninguém, as minhas mãos não estão sujas de sangue. Eu até pensei que meus braços estão sujos de tinta. E às vezes nós estamos sujos. Esse sujo de sangue, quando ele está falando para nós, não é que nós venhamos a ter matado alguém, não. Mas em casa, muitas vezes, sentado à mesa com a nossa família, nós falamos mal do nosso patrão. E a palavra de Deus diz para nós que isso é matar. Que nós falamos mal do pastor, nós falamos mal do nosso vizinho, nós falamos mal de qualquer pessoa que está na nossa volta. Nós estamos com sangue nas mãos. Deus faz acepção de pessoas, não de pessoas, de atitudes. Coloca para mim Atos 10, 34 e 35. Então, se ele não faz acepção de pessoas, por que isso está acontecendo? Atos diz para nós assim, ó: então Pedro começou a falar e ele disse: eu agora sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Ele trata a todos de modo igual. Agora tem a segunda parte do versículo: pois ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. E já estão os dois, né? A acepção é essa. Ele cuida de todos, mas todos os que temem e fazem o que é direito, a esses ele obedece, a esse ele ama, a esses ele conversa, somente a esses, todos esses. Por que nós não temos entrado? Porque de repente nós não estamos nesse hall. Essa passagem eu acho interessante, que é a passagem onde Pedro vê o lençol descendo, e ele vê vários animais impuros naquele lençol, e ele diz ali, Deus diz para ele assim: Pedro, come. E ele disse: eu nunca comi animal impuro, porque é contra a lei. Aí Deus diz para ele: Pedro, sou eu que estou falando, come. Não, a minha religião não permite. Às vezes nós estamos tão ligados às coisas da própria religião que nós abrimos mão das coisas de Deus. E é o que Pedro faz nesse instante. Deus está mandando que ele coma os animais e ele diz que não pode comer porque a religião dele não permite. E às vezes nós somos dessa forma. E ele fala para nós que aí ele vai na casa, aí ele começa a pensar: por que eu tive essa visão de comer animais impuros? Aí Deus fala com ele para ele ir na casa de Cornélio, porque até então não se juntava judeus e não judeus, eram povos separados, não podiam se misturar. Judeus não entravam na casa de quem não era judeu. E aí Deus fala com ele e ele vai à casa de Cornélio e conversa com Cornélio. E aí diz isso: para todos que temem, e Cornélio o temia. Coloca para mim agora o 10 e 31, 10, 30 e 31, que eu acho muito interessante. É o mesmo Atos 10, 31. É quando ele responde para Cornélio. Cornélio responde: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido de roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações
e lembrou do que você tinha feito para ajudar os pobres. É essa pessoa que Deus ouve. Deus não ouve somente as pessoas da Igreja Peniel. Deus não ouve somente as pessoas da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, da Mais de Cristo, ou qualquer outra denominação que tu quiser falar aqui, não. Ele ouve as pessoas que ajudam os pobres. Ele ouve as pessoas que fazem a vontade dEle e o temem. É isso que Ele está falando. Ele não ama pessoas que simplesmente vêm no templo. Ele não ama pessoas que simplesmente andam com um bloco de papel no ônibus entregando folhinhas. Ele ama pessoas que verdadeiramente se dedicam a Ele. Não adianta nada nós fazermos coisas mundanas. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes nós começamos a ter ideias maravilhosas de como ganhar almas. Se nós pegarmos 1000 panfletos e ficarmos na frente da Caixa Federal, aonde passa muita gente, e lá a gente entregar panfleto para todas as pessoas, muitos vão se converter. Se nós pegarmos uma oração, uma pregação impactante, chegar na praça e pregar para 1000 pessoas, várias pessoas vão se converter. Ou seja, nós começamos a pensar numa forma de qual nós podemos fazer o Evangelho dar certo, ao invés de nós simplesmente levar o Evangelho, que é a nossa parte, e deixar que Deus faça a parte dele, que é a conversão. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores falam dele, e somente dele, e deixa que ele faça a parte dele. Não faça a parte de Deus. Nós vemos em Hebreus 11 muitos homens ali relatados, muitos homens que largaram as suas vidas para fazer a vontade de Deus, e a esses, eles foram colocados ali em Hebreus 11. Nós vemos homens ali que foram humilhados, nós vemos homens que foram escarnecidos, rejeitados, homens que foram entregues à morte, tudo isso por amor a Deus, tudo isso por causa de Deus, e tudo isso aqui na terra. E às vezes nós não queremos nos entregar. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida. A nossa atitude faz toda a diferença. Como tu tem te portado perante de Deus? O que tu tem feito diante de Deus? Sabe aquele teu pecado? Esse mesmo. Por que tu não abandona ele? Porque tu ama ele. Nós não conseguimos abandonar o pecado porque nós o amamos. Se nós parar e pensar de um outro lado, qualquer coisa que nós fizermos que não seja de acordo com a vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu não te amo suficientemente. Eu tive muita dificuldade em parar de fumar. Foi muita dificuldade. E para falar a verdade, hoje, quando eu passo na rua e passa alguém fumando, e eu sinto aquele cheiro de cigarro, me dá vontade de fumar. Mas eu levo isso cativo. O problema é que quando nós começamos a deixar as nossas vontades falar mais alto do que o nosso desejo de fazer a vontade de Deus, quando nós começamos a dar mais valor às nossas vontades do que a presença de Deus na nossa vida, quando nós começamos a buscar mais o interesse próprio do que a Deus, como nós temos nos portado? Será que nós temos odiado suficientemente ao pecado a ponto de largá-lo de mão?
ou ainda não? Ah, é só hoje. Deus é tão misericordioso, Ele me perdoa. Eu vou pecar só hoje, só mais essa vez, só mais essa vez. E depois nós reclamamos: por que Deus não me ouve? Por que Deus não faz na minha vida o que Ele tem feito na vida do fulano de tal? Por que Deus, se Deus diz que não faz acepção de pessoas, por que Ele trata bem o irmão fulano e a mim não? Sério que tu está fazendo essa pergunta? Olhe para dentro de si. Nós devemos ser suficientemente humildes a ponto de reconhecer os nossos erros, a ponto de reconhecer as nossas fraquezas, a ponto de reconhecer aquilo onde nós temos uma dificuldade de alcançar o objetivo, e naquele ponto orar a Deus e clamar: Senhor, me ajuda nesse ponto que eu não estou conseguindo vencer. Não pensa que o diabo vai te tentar em coisas que tu é forte, que não vai. Nós vemos quando ele tentou a Cristo lá no deserto, 40 dias Cristo ficou sem comer. E lá nos últimos dias, Satanás usa a palavra de Deus para derrubar ele e diz assim: não é tu filho de Deus? Se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E elas vão se transformar e tu vai comer. E ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele tentou a Cristo no momento 40 dias depois de não comer. Ele não tentou a Cristo no primeiro dia, porque ele sabia que Cristo estava forte, mas ele tentou lá no último dia. E tu acha que ele vai ser diferente contigo? Que ele vai te tentar nas coisas que tu tem vitória fácil? Não, ele vai te tentar nas coisas que aonde tu tem fraqueza, aonde ele viu que tem um lugar que tu vai cair, ali ele vai te tentar, e ali ele vai tentar te derrubar com todas as suas forças. Faça isso. Tu sabe que tu é fraco nesse ponto, jejua por isso, ora por isso, clama a Deus: Senhor, me dá força para que eu consiga vencer isso. Eu preciso vencer esse ponto da minha vida ao qual eu estou caindo. E eu não estou dizendo que nós vivamos em pecados, não. Lá em casa nós conversando esses dias, nós temos o nosso pecado que é difícil de vencer, e nós conseguimos vencer um ano inteiro sem fazer o pecado, um ano inteiro, e chega um dia, nós caímos de novo, porque nós somos seres humanos. Assim como nós olharmos nesse Hebreus 11 que eu falei, que tem relatado muitas pessoas, e ali eles disseram que todos eles eram homens que podiam ter os mesmos defeitos que nós, que fala de Elias. Elias era um homem que orava e fazia chover, orava e parava de chover, e assim mesmo ele era sujeito às paixões, e nós somos sujeito igual. Então nós podemos passar um ano inteiro sem cair no nosso pecado, mas um dia a gente cai novamente, e aí a gente desespera. Não se desespere. Deus honra aqueles que o temem. Caí no pecado sim, mas eu sou suficientemente humilde de clamar a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu caí de novo, mas tu viu que eu lutei com todas as minhas forças, e chegou nesse momento eu caí, e eu vou lutar de novo, e de novo, e de novo, e eu vou vencer. O que eu não posso é esmorecer,
O que eu não posso é perder a coragem. O que eu não posso é perder a ousadia de fazer a palavra de Deus. O que eu não posso é me afastar da palavra de Deus, por pior que nós sejamos. Ele não quer que tu sejas santo para vir à igreja. Ele quer que tu venha na igreja e te torne santo. Ele quer que tu transforme a tua vida. Ah, então eu vindo para a igreja, eu vou parar de pecar, eu vou me tornar santo. Não! Não vai. Tu vai continuar o mesmo pecador, só que tu vai ter, quando fala para nós em 1 João, que mesmo que nós pecarmos, nós temos junto de nós um advogado que vai nos defender lá no final. Entendeu a diferença? Ele faz isso para que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, mesmo assim, nós temos um advogado que vai nos defender. É isso que Deus está falando para nós. Ele ama os verdadeiros adoradores, aqueles que colocam Deus como único e suficiente Salvador, aqueles que buscam a Ele verdadeiramente e oram para Ele e pedem para Ele: Senhor, me dá força para eu vencer os meus problemas, me dá força para eu vencer as minhas dificuldades, me dá força para eu vencer os meus pecados, me dá força, Senhor, para eu mudar de vida. Nós saímos daqui no domingo de noite. Nossa, a pregação foi maravilhosa. Ela me renovou, ela me transformou. Eu agora vou passar essa semana cheio de poder. Eu não vou cair, porque eu ouvi que lá, mesmo que eu caia, Deus está comigo. Então eu estou acreditando nessa palavra e eu me torno forte, e eu sou novamente uma rocha. Vou para casa, deito e durmo. Amanhã, segunda-feira, quando eu levanto, eu vejo que eu continuo sendo o mesmo Cláudio, o mesmo pecador, o mesmo ser errado. Mas, como eu disse, eu não posso perder a coragem, eu não posso perder a ousadia, e eu tenho que lutar com todas as minhas forças. Muitas vezes eu tenho que ter uma abnegação tão grande para abrir mãos dos meus desejos, tão grande, mas eu não tenho uma fé suficiente para conseguir abandonar os meus desejos. Eu não tenho essa fé, porque a fé não é minha, a fé é de Deus, e Ele coloca dentro do meu coração essa fé. Mas eu tenho que exercer esta fé. Sabe, eu já falei para vocês aqui que o meu sonho era correr a São Silvestre. Eu queria muito correr a São Silvestre. Só correr, não queria ganhar. E por que tu não corre? Porque 42 quilômetros, gente. Eu não tenho resistência. Eu não sei nem se eu consigo fazer andando essa São Silvestre, porque eu penso 42 quilômetros. Se eu não me engano, a ilha de Florianópolis tem 42 quilômetros de litoral, né? Se eu não me engano é isso. É dar uma volta na ilha a pé. Não, eu não tenho abnegação suficiente para largar tudo para poder fazer isso. E a mesma coisa na fé. Às vezes nós, para não correr a carreira, a gente prefere ficar sentado na cama. Me sento lá e digo ainda assim: Deus dá aos seus enquanto dormem, ao invés de eu fazer a vontade de Deus. Eu fico esperando que Deus transforme a minha vida. Na realidade, eu não quero um Deus, eu quero um mágico. Eu queria que Deus chegasse com a varinha mágica e batesse na minha cabeça: pim, agora tu não peca mais. Será que Deus não teria poder para fazer isso?
Sim, claro que teria. Mas para e pensa, se Deus tocasse em ti e tu parasse de fazer as coisas erradas, tu continuaria sendo tu? Como eu falei no início, será que teria graça eu ser rico e poder comprar tudo que eu tenho? Será que teria graça eu não vencer passo a passo a minha fé, dia após dia? Eu ir crescendo, como Paulo diz para nós, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Ou seja, cada dia eu vou vencendo cada dia. Cada dia. Qual é o tamanho da nossa intimidade com Deus? Na terça-feira eu falei aqui, quando a gente vai no mar e a gente olha para aquela imensidão de água, é tão gostoso aquilo de ver. Você já tiveram a experiência de pegar um barco, qualquer coisa, e entrar em alto mar, e chegar lá em alto mar e se jogar aonde tu não tem pé, e tu fica envolto por água por todos os lados, e tu só fica flutuando na água, não tem mais nada que te segure. Tu pode boiar, tu pode deitar, mas é somente água de todos os lados. E tu ter a experiência de poder estar no lugar onde tu não depende mais de ti, mas tu só está com água na tua volta. E por outro lado, quando a gente está na beira da praia, que nós adentramos ao mar e a água cobre os nossos pés, nós sentimos aquele frio da água, coisa gostosa no calor. Entramos um pouco mais e vai na canela, nós começamos a desfrutar daquilo gostoso, mas aos pouquinhos. Mas tem pessoas que não entram no mar porque tem medo, elas ficam só na beirinha, elas ficam só com água no pé e não conseguem desfrutar de tudo, de toda aquela imensidão do oceano. Mesma coisa na vida espiritual, nós ficamos na beirinha, curtindo somente a água nos pés, e não entramos mar adentro para sentir a presença de Deus em todo o nosso exterior, tocando em nós, em todo o nosso corpo, a presença de Deus. Sabe, nós vemos ali em Hebreus 11, quando ele fala de Enoque, ele foi arrebatado por Deus porque ele tinha uma vida certa. Nós vemos Noé, que foi chamado por Deus para fazer a arca. Abraão, que Deus falou, ele é o meu amigo. Israel, que lutou com um anjo e prevaleceu lá no vale de Peniel. José, que interpretava sonhos. Elias e Eliseu, que foram grandes e ousados profetas. Daniel, um exemplo de integridade e justiça, e teve a visão dos últimos dias. O apóstolo Paulo diz que existia um homem que foi arrebatado ao 7º céu, não sei se em sonho ou se em verdade. João, que viu a igreja do futuro. O problema é que nós lendo essas passagens, nós queremos nos igualar a eles. Nós queremos achar que nós temos que ser santos, e não é isso que a palavra diz para nós. Sim, ela até diz: sede santo porque eu sou santo, mas para a gente ser santo tem que começar com uma coisa: negue-se o homem a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se no momento que nós negamos a nós mesmos, nós temos que tomar a nossa cruz. A palavra de Deus diz para nós que não vai ser fácil. Se Ele está mandando que nós devemos tomar a cruz, é porque dificuldades vão ter. E é isso que eu quero falar nessa noite. Nós devemos buscar a santidade, sim, mas é em oração, é no joelho. Na igreja onde eu me converti, tinha uma musiquinha que as crianças cantavam, que as professoras ensinavam, que dizia assim:
telefone do céu é joelho no chão. Para nós conversarmos com Deus, nós temos que nos prostrar diante a sua presença. Nós temos que orar para Ele e pedir para Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, transforma o meu viver verdadeiramente, porque sozinho eu não consigo. A palavra diz para nós que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ele olha para nós e diz: esse é o meu filho, e eu vou dar força para ele vencer. Ore a Deus, clame a Deus com o mais profundo do teu coração e diga para Ele: Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua vontade. Me dá força nas minhas fraquezas, transforma o meu viver, faz com que eu seja a diferença nesse mundo. Que as pessoas possam olhar para mim e ver o Espírito de Deus, que as pessoas possam olhar para mim assim como olhar. Eu fico maravilhado com a ideia de que quando Moisés desceu do monte, a palavra diz para nós que o rosto dele resplandecia, e ele teve que colocar um pano sobre a cabeça, porque ele estava assustando as pessoas. Imagina um homem andando de noite com a cabeça iluminada. Imagina a maravilha, porque ele estava íntimo com Deus. Será que nós temos resplandecido Deus na nossa vida? Será que quando as pessoas olham para nós, elas enxergam que nós somos cristãos? Será que nós temos reluzido a luz de Deus? Será que nós temos mostrado para o mundo como é ser cristãos de verdade? Ou como eu falei no início, nós chegamos num lugar e ao invés de falar de Deus, nós falamos das pessoas. Ao invés de falar de Deus, nós falamos de nós. Ao invés de falar de Deus, nós falamos de qualquer assunto. Futebol, política. Do que teu coração tem sido cheio? Nós vimos esses exemplos de homens, todos eles pecadores, todos eles errados, mas mesmo assim Deus honrou todos eles e colocou lá o nome deles em Hebreus 11. Eu já disse que o meu nome eu quero que esteja na Bíblia, na próxima Bíblia lá. Hebreus 12, existia lá em Forquilinhas um homem que se chamava Cláudio, que fez isso, isso e isso. E é sério, eu quero. Nós vemos depois da Bíblia, a Bíblia está escrita, mas nós vemos homens que ficaram marcados na história. Nós estudamos até hoje Tomás de Aquino, nós estudamos tantos outros. Nós ouvimos falar de Lutero até hoje. Nós ouvimos falar de tantos homens de Deus que transformaram a igreja. Aí isso eu tomo posse. Por que eu não posso fazer a diferença também? Por que não pode daqui 100 anos, quando eu partir dessa terra, ao invés de, como eu já falei para vocês, que hoje eu sou o Cláudio, amanhã eu vou ser uma foto na estante do Joaquim. Esse era o meu vô. E daqui 100 anos, os filhos do Joaquim vão pegar aquela foto e dizer assim: quem é esse cara? Não faço nem ideia. E jogar fora. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero deixar uma marca em São José, eu quero deixar uma marca em Santa Catarina, eu quero deixar uma marca no país, eu quero deixar uma marca no mundo, e eu vou fazer a diferença. Mas para eu fazer a diferença, eu tenho que levar a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que reluzir a presença de Deus na minha vida, para que as pessoas possam ver e diga: ali está um servo de Deus. O problema é que nós estamos sentados na nossa cama esperando a morte chegar.
e não temos feito a diferença. Nós precisamos prosseguir com fé. Todo mundo conhece a passagem de Lucas 18, a passagem da viúva e do juiz. O primeiro capítulo diz, o primeiro versículo diz para nós que nós devemos orar sem cessar. E aí ele fala da viúva, que ela todos os dias ela batia, todos os dias ela orava e dizia, todos os dias ela batia na porta do juiz e dizia: quando é que tu vai julgar a minha causa? Bota para mim, Leonel, Lucas 18, 6 e 7. Todos os dias ela batia na porta do juiz e dizia: quando é que tu vai julgar a minha causa? Quando é que tu vai julgar a minha causa? Quando é que tu vai julgar a minha causa? E o juiz diz assim: cara, eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela está me atormentando. Todos os dias ela está batendo na minha casa. O Senhor continuou, preste atenção naquilo que o juiz desonesto disse: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele não vai demorar para ajudá-lo? Se o juiz, que é iníquo, ouviu que a mulher batia todos os dias, será que Deus, que é todo poderoso, não vai fazer a tua causa, não vai julgar a tua causa, se tu bater todos os dias lá e dizer: Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim? Mas daí tu vai dizer para mim: mas a oração diz que eu não posso usar de vã repetição. Vã repetição, quando ele está falando, ele não está falando da gente estar pedindo todos os dias, ele está falando da gente fazer um mantra. Mas ele está dizendo para ti: vai, bate todos os dias: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, sabe aquele pecado? Eu quero vencer, Senhor, me ajuda porque eu quero ser um servo fiel. Senhor, será que Ele não vai ouvir a nossa oração? Perseverança. Nós temos que perseverar nos nossos pedidos a Deus e clamar a Deus: Senhor, muda a minha vida, Senhor, transforma o meu viver, Senhor, eu tenho isso errado na minha vida, eu quero tirar, me dá força para isso, eu preciso vencer, e todos os dias da minha vida, até o dia que eu morrer, eu orar todos os dias: Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, Senhor. Mas para isso, além de perseverança, eu preciso ter esperança. Porque se eu não esperar em Deus que Ele vai fazer alguma coisa, não adianta nada. Nós vemos em Marcos 7 a passagem da mulher estrangeira que tinha uma filha que era endemoniada. E a palavra de Deus diz para nós que ela sai do lugar da onde ela estava e vai até Cristo. Se nós pararmos para pensar, ela tinha uma filha endemoniada. Ela não podia deixar a filha sozinha em casa. Então ela teve que correr atrás para arranjar alguém para cuidar da filha dela, para poder ir lá conversar com Cristo. Eu vou lá conversar com Cristo porque Ele vai resolver o meu problema. E aí ela arranjou alguém para cuidar dessa criança e deixou a criança com essa pessoa. Não sei quem foi porque a palavra não diz, mas eu não acredito que ela tenha deixado sozinha. E ela sai do lugar de onde ela estava e vai até Cristo, e chega lá em Cristo e diz assim: agora eu vou conversar com Cristo, Ele vai dizer só uma palavra e a minha filha vai ser salva. E ela chega na presença de Cristo e diz assim: Senhor, a minha filha está endemoniada. Cristo olha para ela e diz assim: não vim para ti, eu vim foi para os judeus. Um balde d'água. E aí o que ela diz? Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do dono. Ela sabia no que ela cria, e ela sabia que ali estava a solução dos seus problemas.
E ela sabia que não ia sair dali, lá como a gente vê no Vale de Jaboque. Eu não saio daqui sem me antes tu não me abençoares. E é isso que ela fez. E ela orou e disse para Deus: eu não vou sair daqui até os cachorrinhos comem. E Cristo disse para ela: nunca vi uma fé igual. E resolveu o problema da mulher. Ela teve esperança, ela não desistiu. Mas nós muitas vezes não temos tido perseverança, porque não temos orado. Não temos tido esperança, porque no momento que alguém joga alguma coisa na nossa vida, já vai por água abaixo. Não adianta também nós ter esperança, nós ter perseverança, se nós não tivermos fé. A fé eu vejo na passagem de Lázaro. Marta e Maria dizem para o empregado: vai lá e diz para Jesus que o amigo dele está doente. O empregado sai correndo e vai até Cristo e diz para ele: Lázaro, teu amigo, está doente. Cristo diz para ele assim: volta lá e diz para elas que essa doença não é para a morte. O empregado sai correndo de volta e quando chega na porta da fazenda, os caras estão fazendo já o velório do Lázaro. E agora o que eu vou dizer para elas? Vou dizer para elas que a doença não é para a morte, se o cara morreu? E aí nós vemos aqui que Jesus não foi visitar o amigo doente, não foi no velório do amigo doente, porque quando ele chegou, ele já estava enterrado. Chegou 4 dias depois. Mas mesmo assim nós vemos Marta falar. Coloca para mim, Leonel, João 11, versículo 21. Ele chega na presença de Marta e Maria. Lázaro já é morto há 4 dias e enterrado. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Total perda de fé. E o próximo versículo: mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a Ele. Deus nos dá tudo que nós pedirmos, desde que isso seja de acordo com a vontade dEle. Porque em Tiago diz para nós que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Pare de pedir para os seus próprios deleites e comece a pedir para a transformação das suas vidas. Eu falei aqui pela manhã isso, que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida a Deus, entregar mas de verdade todo o nosso ser a Deus. Nós fazer uma oferta de louvor a Deus, ou seja, nós entregar a nossa vida a Deus verdadeiramente, para que Ele faça a nossa vida, para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. E aí nós vamos para o último ponto que eu quero falar, a respeito da persistência. Nós vemos Bartimeu à beira do caminho, e eu já preguei aqui, e ele grita: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as coisas na volta, as pessoas na volta começam a dizer para ele: cala tua boca, o que adianta tu falar? Tu acha que ele vai te ouvir? Nós estamos no meio de uma multidão e ele vai ouvir a ti aqui gritando na beira do caminho, um ser que nem existe na realidade, um jogado. Mas ele não desiste e grita com mais força: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu te convido nessa noite que nós possamos usar esses 4 pontos para mudar a nossa vida, que nós sejamos perseverantes. Eu quero convidar o grupo de louvor, que nós sejamos perseverantes na palavra de Deus, que nós possamos acreditar em Deus de verdade,
que nós possamos colocar as coisas dele em primeiro lugar na nossa vida, mas isso tudo com muita esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido, por intermédio da fé a qual Cristo nos deu, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, persistentes, todos os dias, orando a Deus e pedindo: Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero mais viver da forma qual eu estou vivendo. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que Tu queres para a minha vida. Eu quero ser transformado e eu quero chegar nos lugares e o meu rosto resplandecer a Tua luz. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio da Tua palavra. Eu não quero mais simplesmente viver, mas eu quero viver Cristo na minha vida. Eu quero ser cheio do Teu poder.